Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, nesse estudo que busca encontrar as conexões entre Antigo e Novo Testamento, sob a ótica perspectiva da doutrina consoladora. Olhar de foco para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, em especial, Carta de Paulo aos Romanos. Aqui é a nossa série Romanos verso a verso. Pelas redes sociais, seja pela página do Facebook, que você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube, em que você aciona o sino de notificações e recebe os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. São mais de 400 vídeos lá, disponíveis gratuitamente para estudos, reflexões em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Aqui às segundas-feiras, como acabei de dizer, na série Romanos, temos percorrido aqui os capítulos da carta, estamos no terceiro capítulo e hoje a nossa reflexão repousa sobre o verso de número 15. Sim, nosso texto, Romanos, capítulo 3, verso 15. Chamo aqui cada um que assim desejar acompanhar conosco agora, seja através da sua tradução física na Bíblia, seja em aplicativo de celular, seja simplesmente nos ouvindo. Vamos aí a duas traduções desse verso 15 do capítulo 3 da carta aos Romanos. Primeiramente, tradução de João Ferreira de Almeida. Verso de número 15, ensina o apóstolo Paulo o seguinte: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, o mesmo verso 15 do capítulo 3 em Romanos ensina: seus pés são velozes para derramar sangue. Seja aqui no sentido do ser ligeiro ou ser veloz, percebemos que há uma disposição, que há um intuito de, o quanto antes, promover aqui destruição, maldade. A sequência dos versos que temos visto aqui, dessa explanação de Paulo, dentro do terceiro capítulo, é um olhar dele para os judeus, para os de sua raça. Depois de já ter tratado dos estrangeiros, dos gentios, ele traz então os judeus na sua relação com Deus, diante da lei, sendo sim mais responsabilizados por terem recebido em primeira mão a primeira revelação, entendendo aqui Moisés e os profetas, isso resumido no Decálogo, e desenvolvido naquilo que os judeus chamam de Torá, para nós cristãos, é o Antigo Testamento, desenvolvido nos diversos livros, 39 livros que encontramos lá em concordância com toda a cristandade. Pois nesses livros, nessas obras, a mensagem central estabelecida através da existência de um Deus único, da promessa de um Messias futuro, de um escolhido e aguardado enviado de Deus que representaria a vontade expressa do Criador junto de nós, e a lei como um guia, como um orientador, como uma diretriz. Mas desde a primeira revelação, dando sequência depois, na presença desse enviado especial, sendo Jesus, o Cristo, mesmo na promessa que esse mesmo Jesus fez, de que um consolador, de que o Espírito de verdade, que tomaria daquilo que era dele para nos transmitir as suas palavras, nos fazer relembrar e desenvolvê-las, em toda a sequência da revelação, que é uma, esta revelação nos fala sobre uma consciência.
e é o que iguala gentios, estrangeiros fora de Israel, com os judeus israelitas, aqueles que dentro de Israel receberam inicialmente com a primeira revelação, essa sequência pedagógica de compreensão da divina lei. A consciência, voz de Deus em nós, me responsabiliza pelos caminhos que eu tomo, que eu elejo. O que temos visto aqui nos estudos anteriores demonstra isso expressamente, de que Deus sim faz distinção muito clara entre o bom e o mau caminho, entre o bem e o mal. O bem, repetimos, tudo aquilo que está conforme a lei divina. O mal, tudo que dela, da divina lei, se afasta. E o se afasta não é apenas e tão somente um sentido físico de proximidade ou não. Para além disso, é um sentido moral, é um sentido de percepção e de sensibilidade diante do divino, e é um sentido, sobretudo, gente, psíquico, da alma. A alma se afasta do foco essencial que a alimenta e por isso ela perece. Ela vai se alimentar? Vai. Mas é de um tipo de alimento que vai adoecê-la. Seria o mesmo que deixarmos a nossa alimentação diária com aqueles alimentos saudáveis que nos fazem bem para ir comer detritos, para ir comer alimentos que nós sabemos estão apodrecidos, vão nos intoxicar. A alma humana, ao se afastar do foco divino, da presença do seu Criador, ao rejeitar a lei divina, passa a se alimentar de detritos espirituais. E esta é a razão e o sentido de ser de tudo que tem sido explanado nessa sequência desse terceiro capítulo da Carta aos Romanos. Relembremos o perfil descrito por Paulo aqui, e uma recapitulação necessária para entendermos esse verso 15. Desde o verso 12, Paulo anuncia: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto, suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de serpente está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. E aqui vem o verso de hoje. Os seus pés são ligeiros ou são velozes para derramar sangue. Um quadro, sem dúvida, depreciativo da existência humana. É a manifestação de tudo aquilo que o homem não foi chamado a ser. E percebam, Deus permite que cheguemos a esta condição para despertarmos para a realidade que pulsa em nós e que por negligência nós menosprezamos. Esse estado pelo qual, e veja, né, que Paulo está descrevendo aqui, está olhando para o homem fisicamente, a sua estrutura humana e da sua ação no mundo. Ele está falando aqui para a gente, ó, garganta, sepulcro aberto. Língua, trata enganosamente.
tem veneno de serpente debaixo do lábio, boca cheia de maldição e amargura, e os pés ligeiros para derramar sangue. É um quadro terrível, gente. Terrível. A gente fica pensando assim, nossa, mas será que eu conheço gente assim? Nesse estado, nessa condição? E aí me vem à mente determinadas pessoas que enveredaram pelo caminho do crime, que fizeram maldades, que se tornaram públicas, que foram presas como assassinos confessos, homicidas, por crimes que demonstram crueldade, maldade, extremas. E a gente pode cair na falsa ilusão de que tudo se resume a estes extremos. Não podemos nos enganar de que estados extremos são construídos, são edificados ao longo de um passo a passo, ao encontro de um despenhadeiro que indica esse afastamento gradual e progressivo de Deus. O homem, de fato, ao perder o endereço de Deus, se vê confuso. E na sua confusão, age como um animal acuado, um animal agressivo e acuado. Não é menos verdade que encontramos nas orientações que vêm da espiritualidade amiga, de que o homem é mais frágil do que mau. Mas essa sua fragilidade, é claro, denota a sua livre opção de não aprender em humildade o caminho da maturidade espiritual. E como eu posso alcançar isto sem ter um regramento, sem compreender o mecanismo pelo qual o universo se estrutura, se apresenta, seja nos aspectos físicos da ciência natural, seja nos aspectos morais, dos relacionamentos. Reafirmamos aqui o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, Jesus junto de nós, Jesus conosco, não tem um outro intuito que não seja tornar saudável, pleno, harmonioso este contato, esta relação nossa com Deus, o sagrado, com o nosso próximo, meu irmão, e comigo. Esse eu indivíduo, esse eu espírito, esse eu imortal, que tanto precisa e tanto carece de entender o seu papel no mundo. Por que aqui estamos? Qual o sentido, razão, propósito? De que forma eu posso contribuir aqui na minha geração, dentro do meu ambiente, por mais restrito que seja? De que forma eu posso me fazer útil? De que forma eu posso servir? Essas palavras parecem tolas ao ouvido do mundo. Entendendo aqui
esse conjunto de sistemas e instituições que parecem devorar esse sentido real e genuíno pelo qual Deus criou a alma humana, para exercer um mandato aqui na Terra, representá-lo na criação. Contribuir, sim, para o progresso, para o desenvolvimento da comunidade ao mesmo tempo que ele próprio se desenvolve, mas fazê-lo com amor, fazê-lo com sentido de justiça, fazê-lo com aquele olhar de benevolência, de tolerância e de perdão, que é a caridade compreendida, ensinada, vivida, exemplificada por Jesus. Olhe para esse quadro, desse terceiro capítulo. Olhe para esse verso 15 do ensino do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E percebamos, eu e você temos muito a ver com esse texto. Ah, Emerson, mas eu não sou assim. Minha garganta não é um túmulo aberto. Eu não tenho veneno de serpente debaixo da minha língua. Os meus pés não vão velozes, ligeiros, para derramar o sangue de ninguém. Não é na literalidade do texto que nós vamos encontrar a sua essência, mas compreender o que o nosso afastamento, em qualquer nível em que ele se encontre hoje, contribui para eu promover ações contrárias à lei divina. E quando eu executo ações contrárias à lei divina, eu sou um promotor da infelicidade. Por que eu digo isso? Porque aprendemos na obra básica, Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, de que a lei natural, a lei divina, é a única para a felicidade do homem, e que ele não é senão infeliz quando dela se afasta. E quando ele dela se afasta, toda a sequência que nós vimos aqui, desses extremos a que pode chegar a natureza humana, inclinada ao mal, é consequência. Por isso ele fala da garganta, do que está na nossa língua, na nossa boca, porque é o que eu jogo para o mundo. E nós construímos, e como construímos através de nossas palavras, posso elevar ou posso rebaixar. E por fim está falando no sentido de ação dos pés que caminham, os pés que andam, e andam velozes, ligeiros. Mas aqui não é para promover o bem. Os seus pés são ligeiros, os seus pés são velozes para derramar sangue. O sangue em toda a Sagrada Escritura tem um sentido de essência da vida. Sangue significa a essência da vida. Tanto que mesmo em falas populares, nós dizemos assim, fulano, beltrano, deu sangue por uma causa, deu sangue no trabalho, deu sangue pela família. Entregou aquilo que ele tinha de mais íntimo, pessoal, dele, deixou ali. Quando eu corro, eu sou veloz, eu sou ligeiro para derramar sangue. É porque a minha impulsividade
que já se tornou um automatismo, é em promover caminhos de maldade, fomentá-lo, arquitetá-lo, pensar novas formas e novas maneiras de enganar, de mentir, de me beneficiar, de gerar vantagens indevidas. E aqui, para além das questões de ética e de comportamento, gente, vamos entender. Nós não estamos estabelecendo aqui uma cartilha de condutas. Os códigos de ética estão aí no mundo. Mas o que fazem os códigos de ética? Simplesmente formalizam aquilo que deveria ser natural e espontâneo. E que não deveria ter uma outra forma de ser que não fosse aquela. Porque tudo que vai em conflito, ao encontro do que não é a promoção do bem, da verdade, da justiça, contribui para este desvirtuamento. Que a nossa garganta, a nossa boca, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso caminhar, não é para edificar, não é para construir, é para destruir, para promover descaminhos. Na obra básica aí do Livro dos Espíritos, aqui relembramos, Lei de destruição. Livro 3º, Leis Morais, Lei de destruição. Questão de número 752, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Respondem os benfeitores. É o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Essa é a resposta dos espíritos instrutores à questão 752 de O Livro dos Espíritos. Então, aqui não adianta, gente. Evocar um pretenso instinto na criatura. O instinto é incentivado, alimentado, mantém-se por conta da crueldade que nos leva a estes extremos que estão sendo descritos por Paulo, quando olha para a natureza humana desviada da divina lei, está a dizer aonde podemos chegar se não interrompermos o processo, se já não nos encontramos lá. A mensagem de esperança sempre é de que onde quer que nos encontremos no nosso processo evolutivo individual, todos, da mesma forma que nos extraviamos, que é isso que Paulo está anunciando aqui, todos se extraviaram. Todos. Em que nível nós nos encontramos hoje desse extravio é uma questão de exame de consciência para promover a nossa reforma interior. Mas o chamado, e esta é a esperança que evocamos, é de que em qualquer ponto em que estejamos no caminho de desvio, de afastamento, de extravio, Deus nos busca.
Deus vai ao nosso encontro. Jesus, ao representá-lo na figura daquele bom pastor, que pode ter as 99 ovelhas lá com ele, mas se uma se afasta, se uma se distancia, se uma vai embora, se uma se perde junto das demais, ele vai buscá-la. Ele vai ao encontro dela. Porque ele a ama, tal qual ama as demais. E volta a atenção maior ainda para aquela que se desviou. Por isso não há aquele sentido, gente, não há aquela percepção equivocada nossa de pensar, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Olhar para fora ou para si mesmo e dizer, não tem jeito de mudar. Sim, não só tem jeito de mudar, como vai mudar. Vai. Porque é determinismo da lei. O único determinismo no universo é o amor. O ódio, a maldade, a crueldade é temporário, transitório, faz sim muito estrago. Gera muito problema, muito aflito, nos deixa muito aflitos, gera mágoas, conflitos, mas é temporário, transitório. Nós cansamos, nós não suportamos viver nessa condição por prolongados períodos. E é por isso que eu olho para o Decálogo, volto, 10 mandamentos. E qual que é o quinto mandamento? Kardec vai transcrever no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quinto mandamento, não matareis. Não matareis. Paulo está dizendo aqui para a gente que os pés daqueles que se desviam e se mantêm nessa condição sem se arrepender, continuam o seu trajeto sem interrompê-lo, são ligeiros, são velozes para derramar sangue, para promover morte, destruição, crueldade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu olho para as correlações aí, ainda no Antigo Testamento, nós vamos perceber, né, que o ensino de Paulo tem correspondência aqui. No livro de Provérbios, Rei Salomão, por 2 vezes. Capítulo 1 de Provérbios, verso 16, o rei Salomão ensina, inspirado pelo alto. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. É muito provável que Paulo tenha tirado dessa reflexão aqui o texto em Romanos. Verso 18 do 6º capítulo do mesmo livro de Provérbios, Salomão mais uma vez retoma o tema e anuncia: e coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E por fim, profeta Isaías, capítulo 59, entre os versos 7 e 8, o profeta ensina: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, de maldade. Destruição há nas suas estradas. Em cada um desses versos, em cada um desses ensinos, seja em Salomão, Provérbios, seja o profeta Isaías, seja o ensino de Paulo, seja a orientação dos benfeitores espirituais aqui no Livro dos Espíritos, todos nos conclamam ao mesmo chamado:
Quebre as correntes que te aprisionam, que te trancafiam ao desvio da maldade. Não recaia na crueldade. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. Deus promove em nosso coração uma nova criatura. Assumamos esse compromisso de transformação, de renovação íntima, pessoal. Vamos viver em sinceridade essa espiritualidade renovadora. Este é o chamado, quando olhamos para esse quadro depreciativo da natureza humana, mas real, como um alerta para o que não devemos ser. Estejamos despertos para o que fomos chamados a ser, filhos de Deus. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 3º, verso 15, aqui no episódio de número 76 da série Romanos, verso a verso. Reforçamos o convite pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Acione o sino de notificações e receba novos vídeos nas atividades semanais do V de Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.